Agora vamos abrir a Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, e vamos ver o que Jesus conquistou para nós na cruz. A Bíblia ensina que ali na cruz do Calvário, quando Jesus morreu no meu e no seu lugar, Jesus conquistou milagres, muitos milagres. E nós precisamos acessar Isaías 53. Nós precisamos tomar conhecimento de tudo que Jesus conquistou por nós ali na cruz, ou para nós ali na cruz, para que a gente possa acessar os milagres. Então, como eu falava, se a gente não conhece, a gente perece, né? É destruído por falta de conhecimento. A água foi que Deus deixou, é bem melhor que o álcool. Vamos tomar mais água. O recomendado pelos especialistas é 33 ml de água por quilo. Então você pega o seu peso, multiplica por 33 ml e você vai saber quanto de água você tem que tomar por dia. Eu garanto que dependendo do seu peso vai passar de 2 litros. Isaías 53 diz assim: perdão, Senhor, porque a gente não toma a quantidade de água que deveria tomar. Isaías 53 diz assim: o braço do Senhor, ele foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Isaías, ele foi um dos profetas do Antigo Testamento que mais profetizou acerca de Jesus. E esse capítulo que a gente acabou de ler, ele está falando do momento da via cruz de Jesus. Ele está falando do sofrimento e da glória do Messias. Ele está falando daquele momento que sinalizava o final do ministério de Jesus aqui na terra, quando Jesus estava realmente caminhando para o Gólgota, ali no Monte das Caveiras, onde Jesus seria crucificado. Então, quando a palavra de Deus ela fala que olhando nós para ele, beleza víamos para que o desejássemos, existem pessoas que chegam a pensar que Jesus era feio, né? Que a aparência de Jesus não era muito bonita, né? Não tinha nada a ver com esse camarada de olhos azuis que geralmente se apresenta nas pinturas, nos quadros de Jesus Cristo. Mas na verdade, esse texto aqui, ele está falando do momento que antecedia a crucificação de Jesus. Então, aquele momento ali foi um momento de tanta dor, Jesus sofreu tanto, Jesus padeceu tanto, o nível de sofrimento foi tão grande, né? Ficar o tempo todo assim com uma carinha de tá tudo bem, quando você está num momento muito difícil. Jesus ali no jardim do Getsemane, ele chegou a suar gotas de sangue. Ele chegou a pedir para os discípulos, pelo amor de Deus, orem por mim, porque não está fácil. Aquela sensação, a cruz estava se aproximando, e sem falar que independente da cruz, depois que Jesus foi traído ali, depois que ele foi entregue a Pôncio Pilatos e foi condenado, foi entregue para ser crucificado, ali a Bíblia diz que ele recebeu vários açoites e colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Então foi muito sofrimento. É exatamente isso que o texto está falando. Que olhando nós para ele, beleza alguma víamos para o que desejássemos.
Porque imagina o cara todo ensanguentado. Como que eram aquelas chicotadas, o que tinha na ponta da extremidade do chicote, que era utilizado naquela época, eles usavam pontas de ossos nas extremidades do chicote, então aquilo ali dilacerava a pele. Por isso que o profeta está prevendo que ele seria moído pelas nossas iniquidades. Ele seria moído pelas nossas transgressões. E eu sempre gosto de fazer uma comparação. Você aí que é dona de casa, aqui tem dona de casa também. Quem aqui de nós que nunca foi no mercado comprar carne moída? Aí você pede lá pro açougueiro colocar na máquina de moer. Você já viu o que acontece? A carne ela fica toda moída. Quando a Bíblia diz que Jesus foi moído pelas nossas transgressões, significa que o preço que ele pagou foi muito alto. E por que ele pagou um preço muito alto? É por causa disso que ele ficou desfigurado. É por causa disso que, olhando nós para ele, beleza alguma a gente vê. E as nossas dores levou sobre si. A enfermidade, a doença, seja o tipo de enfermidade que for, seja o Covid-19, seja o sarampo, seja a gripe, seja o câncer, seja o tipo de doença que for, a enfermidade, ela é uma consequência, ela é uma maldição, ela é uma consequência do pecado. Então, quando eles pecaram lá no Jardim do Éden, isso trouxe maldições sobre a vida. A Bíblia diz que o pecado traz maldição sobre as nossas vidas. E uma das maldições do pecado é a doença, é a enfermidade. Deus não criou o homem para ter enfermidade, Deus criou o homem para ter saúde, 100%. Mas porque o homem, Adão e Eva, que representa a humanidade, desobedeceu a desobediência trouxe consequências, trouxe maldições. E nos dias de hoje, se nós também continuarmos desobedecendo a Deus, doenças ou maldições sobre a vida, né? Muitas vezes nós ficamos, por exemplo, resfriado. Eu não tomo, está falando aqui que a gente tem que tomar no mínimo 2 litros de água por dia. E muitas vezes nós não tomamos a quantidade de água que deveria. Aí a nossa imunidade baixa, o nosso corpo fica frágil. O culpado nessa história somos nós. Não cuidamos do tempo do Espírito Santo. Mas embora, mesmo nós sendo pecadores, ainda assim, quando Jesus morreu lá na cruz, a Bíblia diz que verdadeiramente ele tomou e as nossas dores levou sobre si. Jesus, ali na cruz do Calvário, ele conquistou em primeiro lugar para nós a vida eterna. Hoje, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê no nome de Jesus, todo aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus, é salvo. Recebe o direito à vida eterna. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ali na cruz, Jesus conquistou para nós muito mais do que a vida eterna. E uma das coisas que a Bíblia deixa claro, Jesus conquistou a cura de toda enfermidade. Quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, desfez toda a maldição. A Bíblia Sagrada vai dizer lá no Novo Testamento, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, ele se fez maldição por nós. Jesus, quando morreu na cruz, ele tomou o nosso lugar. A Bíblia Sagrada diz que nós somos pecadores, todos pecaram. Então quem merecia a cruz, quem merecia estar pendurado naquele madeiro, era eu, era vocês, era você. Porque nós somos pecadores. Jesus é inocente, Jesus era puro, Jesus não merecia. Mas o que Jesus fez então? Jesus, ele tomou o nosso lugar. Ele se fez maldição por nós. Ele tomou aquela cruz em nosso lugar. A partir do momento que Jesus se fez maldição por nós, a partir do momento que Jesus tomou o nosso lugar, conseguiu expiar o pecado. Ele conseguiu levar os nossos pecados, o efeito do pecado. A palavra de Deus diz, onde está a morte? O teu aguilhão.
quando Jesus venceu o pecado lá na cruz e depois venceu a morte com a sua ressurreição, ele consumou, né? Lá na cruz do Calvário, Jesus declarou: está consumado, tetelestai, está consumado, está feito, está cumprido. E ali ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu tudo. Ele cumpriu a lei, ele simplesmente consumou, né? E ali, uma das coisas que precisa ficar claro para nós é que Jesus conquistou hoje, através da fé no sacrifício de Jesus, todo aquele que crê tem a vida eterna, e Jesus conquistou para nós a cura de toda e qualquer enfermidade. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia não diz que nós seremos sarados, a Bíblia diz que nós fomos, né? Se nós fomos é passado, né? Fomos não é futuro. Se fosse futuro seria seremos, mas como diz fomos, é passado. Ou seja, Jesus já conquistou a cura, já conquistou o milagre de qualquer enfermidade ali na cruz do Calvário. Então, tudo que nós precisamos hoje é tomar posse pela fé, é acreditar nessas palavras e tomar posse, né? Glória a Deus. No Novo Testamento, antes mesmo de Jesus subir aos céus, Jesus aqui, enquanto Jesus estava no seu ministério terreno, ele vai ensinar no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Jesus, ele começa dizendo assim no versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então isso Jesus já está falando antes de Jesus partir. Ele está dizendo aqui, olha, quem acreditar em mim e for batizado em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse daí vai ser salvo. Jesus está dizendo, em meu nome acontecerão muitos sinais. Quais são os sinais? Vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar numa outra língua, a Bíblia fala sobre o dom de línguas estranhas, vocês vão pegar numa cobra, numa serpente, e se vocês beber um veneno, não vai fazer mal nenhum, se você tiver fé. Se você tem fé que você não vai te causar dano algum, não vai. É possível que crê. Agora, se você tomar um veneno, morrendo de medo, você vai morrer. Porque você não acreditou na palavra, aí você morre mesmo. Agora, se você tem fé, eu vou tomar um veneno, não vai acontecer nada. Porque está escrito que se eu beber uma coisa mortífera, não vai acontecer. Se você tem fé, Deus vai honrar a tua fé e vai te livrar do veneno. Agora, claro, eu não vou sair por aí tomando veneno. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, eu não vou tomar um veneno. Agora, se alguém me der um veneno para tomar, sem eu saber, ou até mesmo forçado, por exemplo, por um bandido, eu posso fazer uma oração com ordeno que esse veneno agora se transforme em água. Eu tomei posse pela fé, aquele veneno vira água e só vai fazer bem para o meu organismo. Tudo é possível ao que crê. Amém? É uma questão de fé. Lázaro morreu. Jesus demorou para chegar na casa de Lázaro. Jesus se atrasou entre aspas. Quando ele chega lá, Marta, mãe de Maria, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Jamais. E aí Jesus chegou lá, na frente do túmulo, e disse, Lázaro, saia para fora. Imediatamente, ele saiu. Né? Ele pediu para tirar a pedra é a parte nossa, né? Tirar a pedra
nós precisamos reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas, identificar os nossos erros. Esse papel é papel nosso e nós precisamos confessar, se arrepender e mudar. Esse é o nosso papel. Deus é fazer um milagre.